Olá, investidor, tudo bem? Anderson Ferreira aqui do aplicativo Futebol Investimento. Queria falar com vocês aqui uma reportagem que saiu da Veja nesse final de semana, que é referente à regulamentação dos jogos, né, das apostas esportivas, principalmente também aqui no Brasil. Aí a importância da regulamentação. Por que é importante regulamentar as apostas esportivas? Vamos lá. Hoje, o mercado não é regulado, né, então não tem regras claras. A gente fica sempre, que eu digo o apostador, ele fica sempre à mercê das casas de apostas, né? Então, se você tiver algum problema, tem que ser uma casa de aposta que seja grande, né? Questão de ter um suporte, falar diretamente com a casa de aposta, mas se você tiver algum problema e quiser recorrer, você não tem a quem recorrer, né? Não tem nenhum órgão, você não pode processar eles, até porque a atividade hoje não está regulamentada, então você não tem como processar os caras, se você tiver certo, se você tiver na sua razão. Então, regulamentar é importante por causa disso. Anderson, vou pagar mais impostos. Vai ter que pagar imposto, mas é assim que funciona. E o imposto, ele não é ruim. A pessoa não pode achar que é ruim pagar impostos. Ela queria pagar só meu DARF aí, eu queria que meu DARF fosse de milhões, porque se eu estou pagando 1 milhão de impostos, quanto que eu não estou ganhando? Esse que é o pensamento. Quanto mais eu ganho, mais eu pago imposto. Então beleza, que eu ganhe muito mais para pagar muito mais impostos. Então o imposto não é a preocupação principal, pagar o imposto. O que o governo vai fazer com o imposto, aí sim, é outro problema que a gente vai discutir depois. Mas o pagamento de impostos não é o problema principal. Mas o fato da regulamentação para o apostador, ela é essencial para dar mais segurança para o apostador. Vou te dar um outro exemplo também. Limitação. A casa de aposta vai lá e simplesmente te limita. Viu lá que você colocou lá R$ 500, ganhou, sei lá, 30k, o cara vai lá e te limita. Você só pode apostar R$ 20. Ou começa a fazer várias exigências aí para você poder sacar o dinheiro. Começa a exigir isso, exigir aquilo, e pede prazo, e ganha prazo, e isso e aquilo. Começa a criar dificuldades para você sacar o seu dinheiro. A gente tem casos disso aqui no canal. Tem aí nos comentários, se vocês forem lá ver, tem um pessoal reclamando. Tem um pessoal que eu tô vendo junto com acho que é da Alphabet. Já mandei e-mail para eles, já falei com eles, que é um cara que ele tentou fazer o saque, exigir o documento, ele mandou o documento, e eles estão só pedindo mais prazo para pagar o cara. Se é 5, 4K, alguma coisa assim. Então, assim, isso não aconteceria se tivesse regulamentação. A regulamentação tá lá, tem que pagar em 30 dias, tem que pagar em 5 dias, tem que pagar em 2 horas. Vai estar regulamentado. Né? Tem que pagar em até 2 dias. Está regulamentado. E quem estiver fora do regulamento, paga multa. É assim que funciona a regulamentação. Então, ela é positiva. Né? E para a casa de aposta, ela também é positiva. Vou te dar um exemplo. Tem campeonato aí da Série C, né? Campeonatos estaduais da Série B, do estadual, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, estou falando aqui do Rio, aqui no Rio a gente tem a Série A, que tem Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, que são os principais, alguns clubes também grandes, mas também tem um campeonato também com os times menores. Em São Paulo também tem a Série B do Campeonato Paulista, né? Não sei nem se é Série B ou se é A2 o nome lá, me esqueci agora. Mas os outros estados também tem. Só que nesses campeonatos, dessas séries, vamos dizer assim, mais de várzea, menos, vamos dizer assim, que fica menos expressivo, né? Que tem jogadores com menos expressão, esses campeonatos poderiam também estar no book da casa de aposta. Mas eles não estão por quê? Pode haver combinação de resultado, pode haver combinação no escanteio, pode haver combinação no lateral, com uma coisa ali parecida. E aí essa combinação ali é muito mais fácil, porque né, o pessoal de várzea aí, às vezes ganha salário mínimo, 2 salários, 3 salários no mínimo, máximo ali, alguém chega lá e oferece 20k pro cara, ou oferece salário de 1 ano pro cara, pô, sei lá, botar um escanteio nos primeiros 10 minutos. Pô, salário de 20k pro cara ali, o cara vai lá e faz, né? E aí, pra cara de aposta, isso é ruim, porque até que eles descubram que teve uma fraude ali, fica bem complicado, né, para eles descobrirem aquilo ali também. Tem que ter um volume, tem que cruzar o volume de aposta com aquela entrada, com aquela pessoa, com aquele apostador, se vieram outros, nem vai fazer vários cruzamentos para eles poderem anular aquela aposta. Agora, se o cara tiver na regulamentação que se houver alguma combinação, alguma fraude no resultado, aquilo é um crime e o cara vai preso,
ou então ele fica banido, além de ser preso, ele é banido do futebol pro resto da vida, né? E os caras que são envolvidos, as pessoas que são envolvidas também serão presas, aí a casa de apostas também tem um pouquinho mais de segurança. Então a regulamentação ela é boa para os dois lados, para o apostador, para a casa de apostas e principalmente para o apostador. E aí, vou mostrar para vocês aqui a matéria da Veja, é a matéria do Diogo Magri. É uma matéria bem interessante mesmo. Fala desde a época de quando foi proibido o jogo no Brasil, né? Os cassinos aqui no Brasil. Aí fala que foi aí o cassino aqui da Urca, né? Que foi bem famoso, né? Até hoje existe lá também. A Urca é um bairro aqui da Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. Inclusive o Roberto Carlos mora lá. E aí fala quando foi proibido os jogos, etc. Então é bem detalhado mesmo. E aí tá falando aqui também a questão de que o governo que saiu, né, o governo anterior que saiu, ele não regulamentou os jogos. É complicado porque tem a situação também do vício. A pessoa ser viciada também, ficar viciada nos jogos ali, apostar dinheiro, apostar casa, apostar carro, etc. e tal. Isso é muito complicado também. Vou dar um exemplo para vocês de uma que aconteceu, real isso. Já tem alguns anos isso, já deve ter uns 2 anos e pouquinho isso. Era um cara que ele era de Pernambuco. Pernambuco não. Ele era de alguma cidade, de Pernambuco, mas alguma cidade do interior. Não era da capital, não era Recife, era alguma cidade do interior. E ele trabalhava de noite, não sei se ele era vigia, se ele era policial, alguma coisa assim. E tinha regiões lá que ele ficava sem internet, alguma coisa assim. E a gente, teve um link ali de um relacionamento ali, a gente falava e tal. Ele queria, né, crescer com apostas esportivas, etc e tal. Cara, ele falou pra mim que ele apostou o dinheiro do aluguel dele. E aí 2, 3 anos atrás, era bom. O mercado era melhor do que é hoje. Pra você ter uma ideia, 2 anos atrás, 3 anos atrás, para mercado de um gol pelo menos, né, no jogo, pelo menos um gol no jogo, tava pagando uma hora de 1.14, 1.15. Hoje a gente encontra aí 1.4, 1.8, 1.6, no máximo 1.8, no máximo, chorando. Mas a maioria ali há 2 anos atrás, 3 anos, era 1.14, 1.15. A odd era isso. E aí ele pegou o dinheiro do aluguel dele e colocou, para poder combinar ali uns 2 joguinhos ali, com uma hora de 1.15 e tal, para poder fazer ali. Aí tu imagina, vamos dizer assim, eu não lembro agora exatamente os valores, mas vamos dizer que o aluguel dele era de R$1.000. Aí ele pegou ali e colocou R$1.000 numa hora de 1.15 para sair pelo menos um gol no jogo. 90 minutos para sair um único gol no jogo. Odd de 1.15. Beleza, saiu o gol, ele fez R$150. Salvou o dinheiro do aluguel, fez R$150. Se você for pegar nível Brasil, o cara fazer R$150, sei lá, em 1h30 de jogo, né, 90 minutos, ou sei lá, em 45 minutos, tá ótimo. Só que ele tava apostando ali o dinheiro do aluguel dele. Se ele toma um head, quem vai pagar o aluguel dele? Então ele já tava num nível já bem elevado. Ele já tava num outro nível, né, no nível já de vício realmente, né? O cara que vai lá e quer pagar, em vez de pagar a fatura do cartão de crédito, vai lá e coloca na banca e para querer pagar a fatura do cartão de crédito com dinheiro da banca. Cara, não funciona, não é assim, sabe? Então, isso precisa ser coibido também. E isso é negativo também, porque o vício traz jogo. Por exemplo, você não consegue ficar uma semana sem fazer uma aposta, não consegue passar um final de semana sem fazer uma aposta, sem abrir o link ali da casa de aposta, sem abrir o site da casa de aposta. Cara, precisa rever essa situação também. Então tem essa situação também para coibir também determinadas situações que às vezes pode ser até problema médico mesmo. O cara tem que fazer algum tratamento ou algo parecido. Tem esse deputado, Felipe Carreiras, que é um defensor dos jogos, né? Vou mandar um e-mail para ele aí também, perguntando, tentando ver se a gente consegue falar com ele, qual é a opinião dele, o que ele pode falar com a gente aí, para defender aí defende o nosso negócio. E aí tem a possibilidade aí, não somente das apostas esportivas, mas também jogo de bicho, cassino, né? Apostas online aí também, serem legalizadas e automaticamente regulamentados, né? Não vou nem falar legalizados, regulamentados. E aí a gente tem ali uma
um marco ali para falar, ó, tem que ser dessa forma, eles precisam ter o suporte, a casa de aposta precisa responder em no máximo 24 horas, se não responder 24 horas vai pagar uma multa de X, tem que ter um escritório no Brasil. Hoje não tem escritório no Brasil. Raras são as que tem escritório no Brasil, tem representantes. Escritório não, tem que ter um escritório no Brasil, com CNPJ registrado, tem que ter uma sede. Entendeu? Se eu quiser ir lá na casa de apostas, lá, eu tenho que ter um local para eu ir lá. Não pode ser uma coisa que é só do virtual, né? Pode até ser que seja algo virtual por conta do mundo moderno hoje, mas tem que ter uma sede, tem que ter um advogado, tem que ter ali, tem que pagar os impostos aqui no Brasil, tem que gerar emprego aqui no Brasil. Não posso ter uma casa de apostas que trabalha aqui no Brasil, mas que está gerando emprego do outro lado do mundo, está gerando emprego em Singapura, está gerando emprego na África, em outro lugar. Tem que gerar emprego aqui no Brasil. Então tem que ter no mínimo um escritório de representação aqui no Brasil e não apenas um representante que eles colocam, um gerente de contas, coisa do tipo. Então a matéria está bem interessante aqui. Vou encaminhar esse conteúdo aqui por e-mail de mala direta para vocês poderem dar uma lida aí também. Né? Você que é inscrito aí no aplicativo Futebol Investimento, que já utiliza o nosso aplicativo, vai receber aí com uma mala direta aí essa reportagem para dar uma lida. E é bem interessante mesmo. E que tomara que esse novo governo aí que começou em janeiro agora, que ele consiga olhar para as apostas esportivas e ver ali que é uma fonte de investimento para quem aposta, que também é uma fonte de arrecadação para o governo e também é uma fonte de geração de emprego, né? E aí a questão a gente chama isso na economia de externalidades negativas, né? Quando você tem uma coisa que é uma positivo e um negativo. Então eu faço isso e acontece aquilo, né? Externalidade vira negativa. Eu tenho esse lado positivo, eu tenho esse lado negativo. E aí a externalidade negativa, que é o vício, né? E aí a gente tentar coibir, tentar reprimir, né? E ver o tipo de tratamento, utilizar um fundo, ou seja, de cada R$1 apostado, sei lá, 5 centavos vai para esse fundo para dar um tratamento, para poder disponibilizar um tratamento psicológico, psiquiátrico, seja lá o que for, na rede pública, né? Então a gente tem que resolver os problemas, a gente não pode simplesmente falar não, a gente precisa, beleza, tem esse aqui que é positivo, mas tem esse aqui que é negativo. O que eu posso fazer com o negativo aqui para amenizar, o que eu posso compensar de uma forma que não fique só uma situação só negativa, né? Que o negativo sempre vai ter, o positivo e o negativo, eles vão caminhar juntos ali e a gente precisa equilibrar, né? Esses dois extremos aí. Tanto o lado positivo, que é a gente ter uma fonte de renda, que a gente ter um investimento, geração de emprego, e o lado negativo, que é a questão da pessoa ficar viciada e, né, ficar doente e tudo aí, precisar de apoio médico. Então, vou mandar para vocês aí, é bem interessante. Então, não seja contra a regulamentação, porque ela é positiva para nós, positiva para as casas de apostas e positiva também para o país, assim como um todo. Beleza? Meu nome é Anderson Ferreira, do aplicativo Futebol Investimento. Vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer o nosso aplicativo e vou deixar o link também aqui na descrição para você pegar uma aposta gratuita lá na BetChamps. Beleza? Um abraço a todos e vamos aos greens.